Quantas vezes você sentiu lá no fundo que havia algo em você tentando despertar e, ao mesmo tempo, uma força invisível tentando te puxar de volta para o mesmo lugar de sempre? E se eu te dissesse que isso não é apenas psicológico, nem apenas espiritual, mas o efeito direto de um fio secreto que liga a tua consciência ao próprio centro do divino? Toth chamou isso de um nervo oculto, um canal silencioso que atravessa mundos e dimensões, conectando a mônada ao que você chama de realidade. A maioria vive com esse nervo adormecido. Alguns o sentem latejar em sonhos, em crises, em presságios. Pouquíssimos entendem o que está em jogo quando ele desperta. Você já percebeu como certos pensamentos parecem não ser seus? Como se ideias estranhas, medos que não são seus e culpas que você nunca escolheu carregar surgissem do nada, como interferência em uma estação de rádio. E se essas interferências não fossem apenas traumas, mas verdadeiros lacres energéticos instalados por forças que Toth chamou de arcontes, guardiões de uma prisão invisível? Eles não precisam acorrentar o seu corpo. Basta tocarem o lugar certo da sua alma. Basta anestesiarem o nervo exato que te conecta à tua origem divina, até que você esqueça quem é e aceite qualquer versão reduzida de si mesmo como se fosse verdade. Existe um ponto dentro de você que não é mente, não é emoção, não é corpo. É anterior a tudo isso. Toth chamou essa centelha de mônada, o núcleo indestrutível da tua consciência. Mas aqui está o que quase ninguém tem coragem de encarar. Se esse núcleo é eterno, por que você se sente tão frágil, tão manipulável, tão vulnerável ao que acontece fora? Porque basta uma perda, uma rejeição, uma notícia para seu mundo interno desabar? Talvez seja porque entre a tua mônada e o divino existe um único fio, um nervo sagrado, e ele está sendo disputado. Ativar esse nervo é reclamar sua origem. Deixá-lo adormecido é permitir que outros escrevam a tua história por você. Toth nunca falou de salvação como algo que vem de fora, como um prêmio entregue ao obediente. Ele falou de lembrança, de reconexão, de um retorno ao estado em que a consciência deixa de ser vítima do jogo e começa a enxergar o tabuleiro. O nervo de Deus é exatamente esse ponto de virada. Quando ele desperta, padrões começam a quebrar, sincronicidades se intensificam, pessoas, lugares e situações que antes pareciam normais começam a denunciar seu próprio caráter artificial. Mas antes desse despertar, há sempre resistência, sabotagem, cansaço súbito, distrações perfeitas. Quem você acha que se beneficia quando você vive cansado demais para questionar? E se todas as vezes em que você sentiu um vazio sem explicação não fosse fraqueza, mas o chamado silencioso desse nervo tentando atravessar as camadas de condicionamento? E se cada crise, cada colapso emocional, cada sensação de não dá mais, fosse na verdade a pressão espiritual aumentando, porque a tua mônada se recusa a ser selada de vez? Toth ensina que o verdadeiro perigo não é sofrer, é se acostumar, não é cair, é se conformar com a queda. O selo dos arcontes não acontece de uma vez. Ele se instala pouco a pouco, cada vez que você aceita como definitivo aquilo que no fundo sabe que é mentira. Neste vídeo, você não vai receber respostas prontas, não vai ouvir promessas fáceis, nem fórmulas mágicas. O que Toth revela sobre o nervo de Deus não é um conforto, é um choque. É um espelho que você talvez não queira encarar, mas não consegue ignorar depois que o vê. A única pergunta que importa agora é: quem está segurando o fio da sua consciência neste exato momento? Você ou aquilo que te programaram para ser? Se você sente que há algo em jogo muito maior do que sua rotina, seus problemas e suas crenças, permaneça. Porque a partir daqui, cada frase pode ser uma chave ou mais um selo sendo colocado sobre a sua mônada. Talvez você sempre tenha sentido essa pulsação silenciosa dentro de si, como um fio esticado entre o que você vive e algo que não sabe nomear. Nos dias em que tudo parece normal demais, esse fio quase some. Mas basta um silêncio inesperado, uma pausa entre um pensamento e outro, e ele volta a latejar. É como se algo em você estivesse tentando lembrar de um pacto antigo, ao mesmo tempo em que uma força invisível faz de tudo para que você esqueça.
Toth chama esse fio de nervo divino, um canal que não passa pelo cérebro, mas atravessa a alma. E é justamente por isso que ele incomoda tanto. Repare como a sua rotina parece desenhada para preencher todos os espaços. Notícias, mensagens, cobranças, barulhos, promessas de resultado imediato. Tudo é urgente, tudo é importante, menos aquilo que você sente quando o mundo lá fora finalmente se cala. É nesse intervalo, quando ninguém está olhando, que a angústia aparece. Não é apenas tristeza, nem apenas cansaço. É uma sensação estranha de desencaixe, como se você estivesse vivendo uma história escrita por outras mãos. E quanto mais você tenta ignorar isso, mais esse nervo parece puxar por dentro, exigindo que você pare de fingir. Há momentos em que essa fricção interna se transforma em crise. Você se pega pensando que não era para ser assim, não era para a vida ser só isso, não era para você aceitar tão pouco de si mesmo. E, no entanto, continua. Continua porque existe um medo secreto de mexer, onde tudo foi cuidadosamente anestesiado. O mais desconfortável é perceber que, no fundo, você sabe que algo está sendo abafado. É como se houvesse uma voz muito antiga, tentando atravessar camadas de ruído, mas toda vez que ela começa a emergir, alguma coisa desvia a sua atenção. Uma notificação, uma urgência, uma distração perfeita. Toth fala dos arcontes não como monstros míticos distantes, mas como inteligências que aprenderam a manipular exatamente esse ponto frágil entre a tua consciência e o divino. Eles não se apresentam com rostos assustadores. Eles se disfarçam de pensamentos plausíveis, de crenças herdadas, de culpas que você nem sabe de onde vieram. Cada vez que você diz a si mesmo que não é capaz, que não merece, que é tarde demais, esse nervo é pressionado. Não com violência explícita, mas com pequenas doses diárias de conformismo. Quando você aceita essas ideias como se fossem suas, um lacre é reforçado e um pouco mais da sua mônada é encoberta. O corpo também participa desse jogo silencioso. Certas dores que aparecem sem motivo, certos apertos no peito, aquela sensação de sufoco sem explicação lógica. Você chama de ansiedade, estresse, acaso. Mas Toth sugere outra leitura. E se alguns desses sinais forem a forma do seu sistema nervoso físico reagir à tentativa de silenciar o nervo divino? E se cada tensão no pescoço, cada insônia recorrente, cada sensação de peso nos ombros for o reflexo de uma batalha energética acontecendo entre o que quer te adormecer e o que tenta te despertar? Pense em quantas vezes você teve a sensação de estar quase entendendo algo importante sobre si e logo depois se sentiu exausto, confuso, sem forças para continuar. Como se uma névoa descesse sobre a mente. Você ia fazer uma mudança, tomar uma decisão, encerrar um ciclo e de repente perdeu o impulso. Adiou, racionalizou, se convenceu de que não era o momento certo. Essa quebra de movimento não é aleatória. É exatamente nesse ponto que o nervo de Deus começa a ser tocado, e é nesse mesmo ponto que as forças de controle redobram os esforços para te manter no mesmo lugar. Então, surgem os anestésicos. Não apenas os óbvios, mas os sofisticados. O excesso de trabalho usado como fuga, a espiritualidade consumida como distração e não como mergulho. Relacionamentos que ocupam espaço, mas não alimentam a alma. Conteúdos que falam de despertar, mas só te distraem até o próximo vídeo. Toth aponta que a prisão mais eficiente não é aquela em que você é acorrentado, mas aquela em que você é entretido. Enquanto o nervo de Deus pede silêncio, presença e coragem, os arcontes oferecem exatamente o contrário: barulho, dispersão e medo disfarçado de prudência. E, no entanto, existem brechas. Aqueles instantes em que, sem nenhum motivo evidente, você sente uma espécie de saudade de um lugar que não lembra, de um tempo que não viveu. Uma nostalgia sem história, que não cabe em nenhuma lembrança concreta. É a mônada tentando se manifestar através do nervo divino, lembrando que você não começou aqui e não termina nas circunstâncias atuais.
Essa saudade espiritual é um dos sinais mais claros de que a tua essência se recusa a ser totalmente selada. Mas, acostumado a explicar tudo com lógica, você engole o chamado e segue. Quando você repete os mesmos padrões, as mesmas escolhas que te machucam, as mesmas rotas que te levam ao vazio, não é apenas azar. É o efeito de um roteiro invisível sendo executado sobre a tua vida. Todd compara isso a um labirinto projetado para te manter girando em círculos, sempre perto de uma saída que você nunca alcança. Cada decepção que te convence de que é melhor não sentir, cada humilhação que te convence de que é melhor encolher, cada fracasso que te convence de que é melhor desistir. Tudo isso aperta um pouco mais o mesmo ponto, o nervo que liga a tua consciência ao divino. Mas há momentos em que esse roteiro falha, um encontro inesperado, uma frase que parece atravessar você, um sonho tão intenso que continua vibrando depois que você acorda. Nesses instantes, algo em você percebe que não está completamente sob controle das forças que tentam te conduzir. É como se o nervo de Deus conseguisse, por um milagre de brecha, enviar um impulso mais forte. Você sente um chamado para mudar tudo, para romper, para se reposicionar. E é justamente aí que as resistências internas explodem com mais força, como se todo o sistema se levantasse contra você. Todd descreve esse ponto como um limiar sagrado. A travessia entre ser apenas mais uma peça no tabuleiro ou começar a perceber o tabuleiro inteiro. Quando o nervo de Deus começa a ser ativado, você deixa de aceitar automaticamente as versões prontas da realidade. Passa a interrogar emoções que antes apenas engolia. Começa a notar que certas pessoas sempre aparecem quando você está prestes a crescer, sempre com o argumento perfeito para te fazer recuar. Você já reparou nisso? Já notou como certos obstáculos chegam com precisão cirúrgica exatamente quando você ensaia um passo em direção a si mesmo? Dentro de você existe um templo que ninguém vê. Não tem paredes, não tem altar físico, não tem vitral. É um espaço de consciência que você entra quando para de atuar para o mundo e começa a se ouvir de verdade. Todd diz que nesse templo interno há corredores fechados a muitas vidas, portas que você foi convencido a nunca abrir. Atrás delas, memórias que não cabem numa biografia comum. Pactos, escolhas, renúncias, forças que você já acionou e outras que abandonou. O nervo de Deus é o eixo desse templo, a coluna de luz que conecta todas essas salas. Tocá-lo é arriscar despertar tudo o que foi trancado ali. É por isso que uma parte de você tem medo. Não apenas medo do fracasso, mas medo do próprio poder. Medo do que aconteceria se você realmente lembrasse quem é, o que já foi, o que pode se tornar. Esse medo não nasceu em você sozinho. Ele foi cuidadosamente cultivado, reforçado, alimentado por séculos de narrativas que associam o despertar à punição, a expansão à culpa, a autonomia à queda. Assim você se acostuma a pedir autorização para existir, a pedir desculpas por sentir, a se diminuir para caber em espaços que nunca foram feitos para a sua verdadeira dimensão. Mesmo assim, por trás de todos esses medos, existe uma pergunta que insiste em retornar, mesmo quando você tenta silenciá-la. Até quando você vai viver contra si mesmo? Até quando vai seguir scripts que te esvaziam só porque todo mundo ao redor parece fazer o mesmo? Até quando vai permitir que o nervo divino continue entorpecido, aceitando migalhas de sentido quando lá no fundo sabe que nasceu para algo maior do que apenas sobreviver, trabalhar e esperar passar? Você pode não responder em voz alta, mas o corpo responde, a mente responde, a alma responde. Talvez seja por isso que, ao ouvir essas palavras, algo em você esteja oscilando entre resistência e reconhecimento. Uma parte quer desligar, sair, esquecer tudo isso. Outra parte sente um alívio estranho, como se finalmente alguém estivesse colocando em linguagem algo que você sempre soube, mas nunca conseguiu explicar. Todd não está te oferecendo um dogma, mas um espelho. E olhar para esse espelho significa admitir que a vida que você levou até aqui pode ter sido, em grande parte, uma tentativa de fugir de si mesmo,
Nesse ponto, uma verdade começa a se insinuar, mesmo que você ainda não queira aceitá-la por completo. Talvez você não esteja quebrado. Talvez você esteja em processo de desprogramação. Talvez a confusão que sente não seja sinal de fraqueza, mas evidência de que o nervo de Deus começou a enviar sinais mais fortes do que os ruídos ao redor. E quando isso acontece, nada permanece confortável por muito tempo. Aquilo que antes era tolerável começa a doer. Aquilo que antes você suportava em silêncio começa a te ferir como nunca. Ainda assim, no meio dessa tempestade interna, existe uma espécie de paz subterrânea, como se uma camada muito profunda da sua consciência estivesse tranquila, observando tudo isso acontecer. Toth aponta para essa camada como o testemunho da mônada, a parte de você que não se assusta com o caos, porque sabe que ele faz parte do processo de deslacrar o que foi selado. E é justamente dessa região silenciosa que vem o impulso para continuar, para não retroceder, para não se deixar adormecer de novo. À medida que essa tensão aumenta, você pode sentir que está perdendo o controle. Mas e se, na verdade, você estivesse apenas perdendo as amarras? E se o desconforto que vive agora for o preço de recuperar o fio da sua própria consciência depois de tanto tempo entregue a mãos invisíveis? O nervo de Deus não se ativa sem fricção. Ele não desperta sem exigir que máscaras caiam, que ilusões sejam encaradas, que velhas identidades sejam colocadas em xeque. O processo não é bonito, não é linear, não é fácil, mas, uma vez iniciado, torna muito difícil voltar a ser o que você era. Enquanto você segue ouvindo, pode perceber que certas memórias começam a emergir. Momentos da infância em que sentia uma conexão estranha com algo que não sabia explicar. Situações em que parecia enxergar além do óbvio, antes de aprender que isso era inadequado, exagerado ou estranho. Cada uma dessas lembranças é como um ponto de luz reativado na rede do seu ser. E sem que você perceba totalmente, o nervo de Deus começa a ser traçado novamente, fio por fio, através das experiências que tentou esquecer. Nada disso é por acaso. Nada disso é apenas texto. Toth diria que, quando a verdade toca o ponto certo, ela não precisa de provas externas. Ela é reconhecida por ressonância. Se o que você sente agora é incômodo, curiosidade, medo e, ao mesmo tempo, um chamado estranho para continuar, é porque algo está se movendo por baixo do que as palavras dizem. E por mais que você tente explicar, racionalizar ou minimizar, uma parte sua já sabe. Se você seguir adiante, não sairá dessa experiência igual a como entrou. Talvez, em algum lugar dentro de você, exista um pacto silencioso que nunca foi quebrado, apenas esquecido. Um acordo antigo entre a tua consciência e algo infinitamente maior que prometia lembrança e não submissão. Só que ao longo dos caminhos, esse pacto foi coberto por medos, obrigações, crenças impostas e dores que você não soube onde guardar. Então foi guardando tudo em si, empurrando para o fundo, até começar a acreditar que esse peso era parte da sua natureza. Toth diria que não é, que esse excesso, esse acúmulo emocional que você carrega como se fosse culpa, não é quem você é. É o efeito de um nervo divino que foi torcido tantas vezes que já não sabe se treme por medo ou por vontade de despertar. Você já reparou como a vida parece ter momentos estrategicamente desenhados para te quebrar nas mesmas regiões internas? Não importa quanto você avance, em algum ponto tudo parece voltar para aquele mesmo lugar. A sensação de rejeição, a sensação de não ser suficiente, o medo de perder aquilo que ama. É como se a realidade tocasse sempre as mesmas feridas, repetidamente, como dedos insistentes apertando um ponto de dor. Mas e se, por trás dessa repetição, não houvesse apenas sofrimento, e sim um padrão tentando te mostrar exatamente onde o nervo de Deus está preso? A ferida, por mais cruel que pareça, muitas vezes marca o mapa do lugar onde o fio divino foi cortado.
Talvez seja por isso que algumas memórias continuam vivas demais, mesmo depois de tantos anos. Aquelas cenas que você não consegue esquecer, não importa o quanto tente seguir em frente. Olhares, frases, momentos específicos em que você sentiu uma ruptura interna, como se algo em você tivesse sido desligado. Em vez de olhar para isso apenas como trauma, Todd te convida a enxergar como marcadores de um percurso espiritual. Cada experiência intensa que te fez duvidar de quem é, de quanto vale, de se tem direito de existir plenamente, pode ter sido um ponto em que os arcontes tocaram com precisão o fio da tua mônada, tentando instalar uma crença de pequenez no lugar onde antes havia um saber de grandeza. Há uma violência muito sutil em crescer, ouvindo que sentir demais é exagero, que intuição é fantasia, que questionar é rebeldia perigosa. Aos poucos, você aprende a desconectar o que sente do que expressa, o que sabe do que assume, o que percebe do que admite. A superfície vai ficando cada vez mais organizada, socialmente aceitável, enquanto por dentro o caos aumenta. O nervo de Deus, comprimido entre o que você é e o que você precisa fingir ser para ser aceito, começa a vibrar de forma irregular. Em alguns dias, explode em crises sem motivo. Em outros, se cala completamente, te deixando num vazio que parece não ter saída. Esse vazio, que você tantas vezes interpretou como falha, pode ser, na verdade, um corredor, um espaço entre a vida que foi programado para repetir e a vida que a sua mônada realmente deseja viver. Só que esse corredor não é iluminado, não é sinalizado, não vem com placas. Ele se apresenta como confusão, desorientação, perda de sentido. E ao invés de ser acolhido, normalmente é combatido. Você corre para preencher esse buraco com qualquer coisa. Mais trabalho, mais distração, mais promessas externas. Mas cada preenchimento artificial vai esticando ainda mais a distância entre o que você mostra e o que realmente vive. E o nervo divino sente cada centímetro dessa distância. Todd insiste em algo simples e, ao mesmo tempo, desconcertante. Aquilo que você chama de colapso pode ser a linguagem da sua alma, pedindo para parar de mentir para si. Não mentir com palavras, mas com presença. Estar em lugares onde não quer estar. Permanecer em vínculos que te diminuem. Sustentar versões de si mesmo que já não cabem. Quando a sua vida externa não reflete mais o que a sua mônada sabe ser verdade, o nervo de Deus começa a reagir. Primeiro com desconfortos leves, que você até consegue driblar. Depois com sintomas mais claros, físicos, emocionais, existenciais. Até que chega o ponto em que você já não consegue funcionar no automático sem pagar um preço altíssimo por isso. É justamente aí que as forças de controle apertam ainda mais. Elas sussurram que você está enlouquecendo, que está exigindo demais da vida, que devia ser mais grato, mais conformado, mais realista. É como se as vozes internas, alimentadas por séculos de condicionamento, se organizassem em um coro perfeito para te convencer a voltar para a cela confortável. A cela em que você sofre, mas pelo menos sabe o que esperar. A cela em que tudo é previsível, ainda que sem brilho. A cela em que o nervo de Deus permanece entorpecido e você pode seguir existindo sem precisar encarar o risco de se tornar quem realmente é. No entanto, existe um momento em que algo quebra esse coro. Às vezes é uma perda, às vezes é uma doença, às vezes é um encontro com alguém que parece enxergar você além das camadas. Às vezes é apenas o silêncio de uma madrugada em que você, sem motivo aparente, começa a chorar sem saber exatamente por quê. Essas rupturas, que parecem desgraças ou fraquezas, podem ser rachaduras no selo, frestas por onde a luz da tua origem consegue entrar. Todd não romantiza a dor, mas também não a vê como punição.
ele a percebe como um impulso para te deslocar do lugar em que estava adormecido por tempo demais. Quando a dor deixa de ser apenas algo que você quer calar e passa a ser algo que você começa a ouvir, o jogo se altera. Você começa a perceber que por trás de cada incômodo há uma mensagem, uma fronteira ultrapassada, um limite ignorado, uma verdade negada. O nervo de Deus fala através dessas intensidades, não com palavras, mas com sensações que você não consegue mais encaixar em explicações rasas. E quanto mais você tenta se encaixar em padrões que não suportam a sua verdade, mais esse nervo parece gritar através de sintomas, sonhos, intuições inesperadas, encontros improváveis. É nesta região, entre o grito e o silêncio, que a batalha pela sua consciência se intensifica. De um lado, a mônada chamando de volta, através de sinais que tocam o coração de maneiras que você não consegue ignorar completamente. Do outro, os arcontes intensificando as vozes de medo, de culpa, de inadequação. Você sente isso na prática quando está prestes a romper com algo que te faz mal e, de repente, um medo quase paralisante te invade. E se você se arrepender? E se ninguém te entender? E se tudo piorar? Essas perguntas carregadas de veneno emocional funcionam como choques no nervo divino, tentando fazê-lo recuar. Mas há uma pergunta que, quando surge, revela que algo mudou de patamar dentro de você. Não é mais o "e se der errado", e sim o "e se eu nunca tentar". Esse deslocamento simples abre uma fenda na prisão. Pela primeira vez, o medo de permanecer adormecido começa a ser maior do que o medo de se arriscar. Todd ensina que é nesse exato ponto que o nervo de Deus começa a ser reativado. Não porque você se tornou perfeito, mas porque decidiu ser honesto. Honestidade consigo mesmo é um dos maiores horrores para as forças que vivem de manipular sua consciência, porque, a partir dela, a anestesia perde eficácia. À medida que essa honestidade cresce, você começa a enxergar as tramas sutis que antes passavam despercebidas. Percebe como certas conversas sempre te levam a duvidar de si, como certos ambientes te drenam de forma precisa, principalmente quando você fala de seus sonhos ou intuições, como certas pessoas parecem acalmar justamente as partes suas que querem continuar adormecidas, ao mesmo tempo em que riem ou desvalidam qualquer expressão da sua verdade. Não se trata de demonizar ninguém, mas de reconhecer como o jogo é montado. Os arcontes operam, muitas vezes, através de acordos inconscientes, crenças compartilhadas, medos coletivos. O curioso é que quando você começa a escutar o nervo divino, algumas coisas que antes pareciam importantes demais começam a perder o brilho. A necessidade de ser aceito a qualquer custo, a urgência de provar valor o tempo todo, a ânsia de se encaixar em moldes que te sufocam. Isso não desaparece de uma vez, mas vai murchando pouco a pouco. E em contrapartida, cresce um desejo estranho, difícil de explicar. O desejo de sentir verdade. Não qualquer verdade, mas aquela que faz o corpo arrepiar, o coração acelerar, a mente silenciar por alguns segundos. Essa verdade que não se encaixa em discurso pronto é a frequência da tua mônada atravessando o nervo de Deus. À medida que essa frequência se fortalece, você pode notar alterações sutis na forma como percebe o mundo. Pequenos detalhes carregam mensagens. Frases aleatórias parecem respostas. Um símbolo, uma música, um encontro rápido num lugar qualquer. Tudo começa a parecer parte de uma teia viva. Não é superstição, é sintonia. Quando o nervo divino desperta, você deixa de ver a vida como uma sequência de coincidências desconexas e passa a perceber um padrão de comunicação entre o visível e o invisível. Essa percepção, no entanto, não vem sem custo. Ela desmonta a ideia confortável de que você é apenas vítima dos acontecimentos. É aqui que muitos recuam, porque perceber o padrão significa, inevitavelmente, reconhecer participação. Reconhecer onde você se traiu, onde aceitou menos do que sabia merecer, onde escolheu calar quando a alma gritava, onde se vendeu barato em troca de um pouco de segurança ou aprovação. Esse inventário interno é doloroso,
e Todd sabe disso. Mas também é libertador porque coloca de volta em suas mãos algo que você talvez nem lembrasse que tinha: responsabilidade espiritual. Não culpa, mas poder de escolha. E o nervo de Deus vibra justamente quando você recupera esse poder. O interessante é que nesse estágio não é a perfeição que te aproxima do divino, e sim a transparência. Você continua errando, continua se confundindo, continua oscilando. Só que, agora, faz isso de olhos abertos. Observa, questiona, ajusta. Em vez de se condenar ou desistir de si mesmo, você passa a se acompanhar, a ser testemunha da própria travessia. Essa presença consigo, que antes parecia impossível no meio de tanto barulho, é sinal de que o fio da tua consciência está começando a ser segurado por você outra vez. E não apenas pelas forças que te queriam previsível e controlável. Conforme esse processo avança, algo muito profundo começa a se transformar no modo como você lida com o medo. Ele não desaparece, mas muda de lugar. Antes ele era o senhor que te mandava parar. Agora começa a ser um mensageiro que aponta onde há algo vivo demais para ser ignorado. Aquilo que você mais teme, muitas vezes guarda a direção daquilo que você mais deseja. E o nervo de Deus reage de maneira intensa sempre que você se aproxima desses pontos limítrofes, porque são justamente eles que, uma vez atravessados, rompem selos antigos instalados sobre a sua mônada. Talvez você perceba que, desde que começou a encarar essas verdades internas, certas relações se afastaram, certos caminhos se fecharam, certas portas que você queria muito ver abertas permaneceram trancadas. À primeira vista, isso parece punição ou azar, mas em muitos casos é proteção. Todd sugere que quando o nervo divino é tocado, ele altera o campo em volta de você. Cria incompatibilidades com situações que antes eram toleráveis, mas que agora seriam corrosivas demais para o estágio que a sua consciência está tentando alcançar. O que parece perda, às vezes, é apenas realinhamento. Enquanto tudo isso acontece, por trás do caos aparente, uma pergunta maior continua ecoando. Quantos lacres ainda existem entre você e aquilo que a sua mônada lembra, mesmo que você não lembre conscientemente? Essa pergunta não é feita para te desesperar, mas para te posicionar. Porque se há lacres, há também chaves. E Todd afirma que nenhuma chave verdadeira está do lado de fora. Mestres, livros, ensinamentos, rituais, tudo isso pode apontar, acelerar, facilitar. Mas o movimento de girar a chave, de permitir que o nervo de Deus conduza a tua consciência de volta à tua origem, esse movimento ninguém pode fazer por você. Neste ponto da jornada, talvez você já tenha percebido que não está apenas consumindo um conteúdo, está sendo lido por ele. As palavras te atravessam, mas também revelam o que ainda te prende. Revêem hábitos de pensamento, crenças de limitação, histórias que você repete para justificar sua estagnação. Não para te condenar, mas para te mostrar a exata região interna em que os arcontes ainda têm voz. E por mais incômodo que seja enxergar isso, há algo de profundamente libertador em reconhecer onde o inimigo ainda é alimentado por você mesmo. E é justamente aqui, nesse ponto delicado, em que você começa a ver o jogo com mais clareza, que uma nova camada de mistério se insinua. Se existe um nervo de Deus, se existem forças que tentam selá-lo e uma mônada que se recusa a ser apagada, o que realmente acontece quando esse nervo é plenamente ativado? O que muda, de forma concreta, na tua percepção, nas tuas escolhas, nas realidades que você atrai? Até onde vai a interferência dos arcontes e a partir de onde sua consciência se torna intocável? Essas perguntas não são teóricas, elas são o próximo portal. E é exatamente sobre ele que a revelação de Todd começa a se aproximar, linha por linha, enquanto o fio da sua atenção continua preso a algo que, no fundo, você já sente que não quer mais soltar. Talvez você comece a perceber que a pergunta que realmente importa agora não é mais se tudo isso é real ou imaginário, e sim porque justamente essas palavras estão te alcançando neste momento da sua vida. Em quantos outros períodos você teria simplesmente ignorado, rido, fechado,
trocado de vídeo. Por que agora não? Todd diria que o nervo de Deus só responde quando a alma atinge um certo ponto de saturação, quando o teatro das velhas explicações não consegue mais sustentar o peso daquilo que você sente. É como se o roteiro antigo estivesse ruindo e no meio dos escombros uma voz muito antiga resolvesse sussurrar: agora você está pronto para ouvir o que sempre esteve aqui. Você pode até tentar se convencer de que tudo isso é apenas metáfora, apenas linguagem bonita. Mas observe o que acontece dentro de você enquanto ouve. O corpo se manifesta. Talvez uma leve aceleração no coração, talvez um frio nas mãos, talvez uma pressão na cabeça, um nó na garganta, uma vontade súbita de respirar fundo. São reações sutis, mas reais. O nervo divino não se manifesta como uma ideia abstrata. Ele tangencia o físico. Toca o sistema nervoso, altera a vibração emocional, reorganiza a forma como você sente presença. Não é um conceito, é um campo. E quanto mais você permite que essas palavras circulem sem censura, mais esse campo começa a tocar regiões internas que você manteve trancadas por tempo demais. Todd revela que a ativação desse nervo não começa com luz, mas com revelação de sombra. Antes de sentir grandeza, você é convidado a ver onde se sabotou. Antes de sentir conexão com o divino, você enxerga com clareza desconfortável onde entregou o próprio poder em troca de migalhas de aceitação. Essa ordem não é castigo, é mecânica. A luz que percorre o nervo de Deus não contorna o que foi negado, ela atravessa. É por isso que, ao se aproximar de um despertar verdadeiro, muitas pessoas sentem tudo o que estava guardado vir à tona de uma vez. Tristezas antigas, raivas reprimidas, medos esquecidos. Parece retrocesso, mas é purificação. O que estava escondido finalmente encontra uma via para se mover. Nesse processo, a mente tenta desesperadamente manter o controle. Ela busca rótulos, diagnósticos, explicações rápidas, procura onde encaixar o que está sentindo para não precisar se abrir ao desconhecido. Você começa a se perguntar se está exagerando, se está sobrecarregado, se é só cansaço. E, de certa forma, é. Mas não apenas o cansaço da rotina. É o cansaço de sustentar versões falsas de si mesmo por tempo demais. A mente teme o que não pode administrar. O nervo divino, por outro lado, não está interessado em controle, mas em verdade. Por isso, quanto mais você tenta reduzir a experiência ao que já conhece, mais ela transborda pelas bordas, exigindo que você admita: algo maior do que os seus conceitos está se movendo. Os arcontes se aproveitam exatamente dessa fase de transição. Eles sabem que quando a velha identidade começa a ruir, você se torna vulnerável. Não vulnerável no sentido de fraco, mas no sentido de exposto, sensível, aberto. É nesse terreno instável que surgem as propostas sedutoras, atalhos falsos de iluminação, promessas de poder sem responsabilidade, escapes espirituais que te fazem sentir especial sem precisar olhar para os próprios abismos. São como contratos disfarçados de consolo. Você se agarra a qualquer coisa que prometa aliviar a tensão interna sem exigir transformação profunda. E assim, o nervo de Deus é novamente distraído, envolto em brilhos que não curam, apenas encobrem. Só que há um detalhe que Todd faz questão de enfatizar. O divino não disputa você gritando mais alto. Ele não compete com os ruídos. Ele permanece. Enquanto todas as vozes brigam pela sua atenção, a voz da sua mônada permanece em silêncio, mas firme. Não tenta te convencer, não te ameaça, não barganha. Apenas espera pelo momento em que você se cansa de buscar para fora o que no fundo já reconhece por dentro. É por isso que, mesmo depois de muitas fugas, muitas voltas, muitos enganos, chega um instante em que qualquer promessa externa parece pequena demais, nada satisfaz, nada preenche, nada se encaixa. Esse desencaixe não é fracasso, é o chamado do nervo divino se tornando impossível de ignorar. Então, algo começa a mudar na forma como você se relaciona com a própria dor. Em vez de vê-la apenas como inimiga, você começa a percebê-la como guia.
A dor te mostra onde não há verdade, onde você se obriga a permanecer, onde você se trai diariamente, onde você constrói narrativas bonitas para justificar vidas que, no fundo, não fazem sentido para a tua alma. Quando você permite que a dor fale sem imediatamente silenciá-la com distrações, ela aponta com clareza as zonas de aprisionamento. O nervo de Deus corre exatamente por baixo dessas zonas. Por isso dói tanto. Por isso incomoda tanto. O lugar da tua prisão é o lugar do teu acesso. Muitos buscam ensinamentos, livros sagrados, tradições antigas, como se o segredo estivesse trancado em alguma doutrina específica. Todd não desrespeita nenhuma dessas rotas, mas lembra algo desconcertante. Se o nervo de Deus atravessa você, nenhuma verdade que esteja apenas fora será suficiente. O que realmente te liberta não é a frase, é o impacto que ela provoca quando toca a sua própria lembrança. Uma mesma palavra pode ser só som para uma pessoa e ruptura de prisão para outra. Não é o texto em si, é o grau de despertar do nervo que o recebe. Por isso, você já deve ter sentido em algum momento que um conteúdo que parecia simples para os outros te atravessou como uma tempestade silenciosa. Não era o conteúdo, era você. À medida que essa percepção se aprofunda, você deixa de correr atrás de experiências extraordinárias e passa a prestar atenção no que acontece nos detalhes. O modo como respira quando está com alguém, as sensações que surgem antes de aceitar um acordo, a energia que invade seu peito quando entra em certos lugares. Pequenas reações que você antes ignorava começam a se tornar bússolas. O nervo divino é extremamente sensível a ambientes e intenções. Ele se retrai diante do que viola a sua verdade. Ele se expande diante do que a honra. E quando você começa a ouvir esse movimento, decisões que antes pareciam difíceis se tornam óbvias, ainda que não sejam fáceis. É neste ponto que o nervo de Deus revela um de seus aspectos mais desafiadores. Ele não negocia com a mentira. Você pode até continuar vivendo uma vida que não condiz com a sua mônada, mas não conseguirá mais fazer isso em paz. A paz não virá do encaixe, mas da coragem de desalojar-se. A vida começará a te mostrar, em espelhos cada vez mais nítidos, os lugares onde você se acomoda. Pessoas que repetem o mesmo padrão com rostos diferentes. Situações que reproduzem a mesma dinâmica em contextos distintos. Por trás de cada repetição, a mesma pergunta: até quando você vai recusar o que sente e aceitar o que te programaram para sentir? Nesse estágio, alguns começam a sentir uma espécie de rompimento interno com tudo aquilo que antes parecia inquestionável. Certas regras, que você seguia quase automaticamente, passam a parecer estranhas, quase absurdas. Certos medos que te paralisavam começam a perder a autoridade, não porque você se tornou irresponsável, mas porque entende intuitivamente que muitas dessas regras foram criadas para proteger estruturas de controle, não a sua alma. O nervo divino, quando aquecido pela lembrança da mônada, começa a queimar contratos invisíveis. Isso pode se manifestar como uma vontade irreprimível de dizer não em lugares onde você sempre disse sim. Todd alerta que essa fase traz um risco: confundir libertação com fuga. Romper com tudo, sem consciência, não é despertar, é reação. O nervo de Deus não te chama para destruir por destruir, te chama para alinhar. Às vezes isso implica sim em afastamentos, encerramentos, mudanças radicais. Mas em vez de serem movimentos impulsivos, são como ajustes finos, guiados por uma inteligência silenciosa. Você sente que algo em você já decidiu antes mesmo da mente conseguir organizar argumentos. É como se sua alma estivesse finalmente assumindo a liderança do processo. E mesmo que a mente ainda tente resistir, ela começa a perceber que não é mais a única voz na sala. Conforme essa liderança interna se fortalece, as táticas dos arcontes se refinam.
Se antes eles usavam o medo explícito para te segurar, agora recorrem a algo mais sutil, o excesso de possibilidades. Você começa a ser bombardeado por caminhos, doutrinas, mestres, símbolos, práticas. Tudo parece espiritual, profundo, urgente. Se você abraçar tudo sem discernimento, o que deveria ser desperto se torna disperso. O nervo de Deus, que estava tentando se firmar como eixo, volta a ser afogado sob uma avalanche de informações. Conhecimento sem enraizamento vira mais uma forma de entorpecimento. Nesse cenário, Todd sussurra uma chave simples e exigente: menos busca, mais escuta. Escutar, de verdade, é algo que quase ninguém foi ensinado a fazer consigo mesmo. Escutaram as expectativas, as críticas, os mandatos externos, escutaram as comparações, as ameaças veladas, as crenças familiares, mas a própria voz interna, essa foi abafada cedo. Quando você finalmente se senta em silêncio e se dispõe a ouvir sem script, algo desconfortável acontece. Aquilo que você escondia de si vem à tona. Medos antigos, desejos que você julga inaceitáveis, verdades que colocam em risco a imagem que você tenta sustentar. E é justamente aí que o nervo divino vibra com mais força, porque está sendo atravessado por autenticidade, ainda que dolorosa. Nesse terreno cru, sem máscaras, uma nova forma de oração começa a nascer, mesmo que você não a chame assim. Não são palavras decoradas, nem petições formais. É mais como um diálogo direto entre a tua mônada e o mistério. Um desabafo nu, em que você admite para o invisível o que não consegue admitir nem para as pessoas mais próximas. Nesses momentos, o nervo de Deus se torna um fio incandescente. Tudo o que é dito com verdade repercute nele como um som que atravessa mundos. Você pode não ver nada acontecer imediatamente, mas algo se move em planos que a mente racional não alcança. Alianças internas começam a ser desfeitas. Correntes começam a se afrouxar. Ao mesmo tempo, você percebe que aquilo que antes fazia sentido como objetivo de vida vai se ressignificando. Metas que eram nutridas por carência perdem a graça. Ambições construídas sobre comparações se revelam vazias. Não é que você perca os sonhos, mas a origem deles muda. Em vez de serem respostas a expectativas externas, começam a brotar como extensões naturais da tua essência. O nervo de Deus, alinhado à mônada, não gera desejos que te escravizam, mas impulsos que te expandem. E isso pode ser sentido na carne. Você deixa de perseguir o que te diminui e passa a responder ao que te faz crescer, mesmo quando isso te assusta. Nesse estado, a presença se torna uma ferramenta real de transmutação. Onde antes você entrava encolhido, tentando agradar ou passar despercebido, agora entra inteiro, não arrogante, mas consciente. A forma como você ocupa o espaço muda. Aquilo que tolerava em nome da paz deixa de ser suportável, porque você entende que qualquer paz baseada em autoabandono é falsa. Essa reconfiguração energética não passa despercebida. Alguns se afastam, incomodados pela sua nova postura. Outros se aproximam, atraídos por uma firmeza que não é agressiva, mas inegociável. O nervo divino, vibrando em acordo com a tua verdade, recalibra também o campo das tuas relações. E ainda assim, por mais que tudo isso se desdobre em experiências concretas, permanece uma sensação de mistério no ar. Você percebe que, quanto mais avança, menos respostas absolutas te satisfazem. O que antes poderia ser resolvido com frases prontas já não te serve. Você precisa de experiências vivas, não de teorias. É exatamente aqui que a revelação de Todd sobre o nervo de Deus deixa de ser apenas um conceito esotérico e começa a se insinuar como uma instrução prática, sutil, mas prática. Uma forma específica de posicionamento interno, uma mudança mínima e profunda na forma como você sustenta a própria consciência. A questão que se aproxima, como uma maré silenciosa, não é mais se o nervo de Deus existe, e sim o que acontece quando você ousa permanecer inteiro nele, sem recuar na primeira turbulência. O que muda no tecido da realidade quando uma mônada decide, de forma irredutível, que não será mais selada. Até onde vai o alcance dessa decisão?
Ela afeta apenas a sua vida interna ou começa a rachar estruturas coletivas de controle que se apoiavam na sua obediência inconsciente? Essas perguntas não são apenas filosóficas. Elas tocam o núcleo de tudo o que está em jogo, não apenas para você, mas para cada consciência que se aproxima deste ponto de não retorno. Enquanto essas questões ecoam, você sente que algo lá no fundo está prestes a ser nomeado, como se o próximo movimento revelasse não apenas uma explicação, mas um código. Não uma teoria sobre o nervo de Deus, mas uma forma de tocá-lo consciente e deliberadamente. Não uma história sobre os arcontes, mas a exposição da brecha exata por onde eles perdem acesso. A sensação é de estar na beira de um precipício, não de morte, mas de desnudez absoluta. E mesmo com todas as resistências, parte de você sabe que já atravessou demais para voltar. O fio está esticado, o nervo está aceso, e o que Thoth começa a revelar daqui em diante não será algo que você apenas ouve, mas algo que, de alguma forma, você sempre soube que estava destinado a lembrar. Talvez, agora, no silêncio depois de tantas palavras, você perceba que nada do que ouviu aqui falava apenas de conceitos distantes, mas daquilo que pulsa por trás da sua própria respiração. O nervo de Deus, que parecia um mistério abstrato, foi se revelando como algo terrivelmente íntimo, quase incômodo, porque toca exatamente o lugar onde você passou a vida tentando não olhar. O que Thoth sussurra, nas entrelinhas, é que não existe distância entre o sagrado que você buscou fora e o fio silencioso que atravessa o centro da sua consciência. Se você escutar com sinceridade, talvez perceba que algo em você foi reposicionado. Dores antigas ganharam outro contorno, como se deixassem de ser apenas feridas e passassem a ser mapas. De repente, aquelas quedas que você carregava como vergonha começam a parecer marcas de um percurso mais profundo, sinais de onde o nervo divino foi pressionado, torcido, quase rompido, e ainda assim permaneceu ali, insistindo em pulsar. Nada disso apaga o que você viveu, mas muda o significado. E quando o significado muda, a prisão começa a rachar. Ao longo desta jornada, cada imagem, cada metáfora, cada pergunta foi empurrando você um pouco mais para dentro, como ondas que insistem em voltar para a mesma praia, até que finalmente encontram um ponto de rendição. Talvez você esteja exatamente nesse ponto agora, cansado demais para continuar vestindo a máscara, mas lúcido demais para fingir que não sabe o que ela custa. É aqui que o nervo de Deus se torna mais do que uma ideia. Ele se torna escolha. Permanecer anestesiado é uma forma de decisão. Permitir sentir, mesmo que doa, também é. Imagine por um instante que todas as vezes em que você sentiu que ia desmoronar, o universo não estava te punindo, mas te reposicionando. Como se uma mão invisível empurrasse com força as paredes que você construiu em volta de si, não para te destruir, e sim para te impedir de viver eternamente num espaço pequeno demais para a tua mônada. Thoth não romantiza o sofrimento, mas revela: existe uma diferença profunda entre dor que te aprisiona e dor que te desperta. Uma aprisiona porque te convence de que você é pequeno. A outra desperta porque te mostra que o lugar onde você caiu nunca foi o limite do que você é. Talvez a maior revelação de tudo isso não esteja na teoria sobre arcontes, selos ou dimensões, mas na constatação silenciosa de que você sempre sentiu que algo estava errado com o script desta realidade. Sempre houve um ruído, uma suspeita escondida de que havia mais, muito mais, do que te contaram. O nervo de Deus é o canal por onde essa suspeita se transforma em certeza interna, não intelectual. Você não precisa provar nada para ninguém. Você apenas sente, com uma clareza que não se explica, que não nasceu para viver algemado a um cenário que exige o teu esquecimento para continuar de pé. Agora, pense na vida que te espera lá fora depois deste vídeo. As mesmas ruas, os mesmos rostos, as mesmas rotinas. A diferença é que, se algo despertou em você, nada disso continuará sendo exatamente igual, porque onde antes havia apenas repetição, agora há um ponto de observação. Você não é mais apenas o personagem que sofre a cena.
Começa a surgir o olhar que enxerga o roteiro por trás da cena. É sutil, mas é decisivo. O nervo divino, uma vez tocado, faz com que a realidade deixe de ser apenas um peso e comece a se revelar como um espelho. Dante ensina que o verdadeiro milagre não é ver luzes ou ter visões espetaculares, e sim ter coragem de permanecer desperto na própria vida comum. Continuar aqui, no simples, sem voltar a se trair. Não fugir de si no trabalho, nos relacionamentos, nas escolhas diárias. Ativar o nervo de Deus não é escapar deste mundo, é atravessá-lo em outra frequência. É caminhar por entre os mesmos lugares com um eixo interno que já não se vende por aceitação, não se dobra por medo, não se apaga por conveniência. Talvez você sinta uma mistura estranha de alívio e responsabilidade. Alívio por perceber que nunca esteve louco por sentir demais, apenas mais sensível ao que a maioria se esforça para não ouvir. Responsabilidade por entender que, a partir do momento em que você reconhece o jogo, não pode mais fingir que não sabe. A ignorância pode até ter sido uma proteção em algum momento, mas agora se torna uma escolha. E cada vez que você escolhe se apagar, sabendo que pode se acender, o peso disso volta direto para o nervo da sua alma. Olhe para tudo o que você atravessou até aqui, não apenas neste vídeo, mas na vida. Quantas vezes você achou que era o fim e ainda assim algo em você decidiu continuar? Quantas vezes você se viu despedaçado por dentro e, mesmo sem saber como, uma parte silenciosa se recusou a se entregar completamente à escuridão? Essa parte, que nunca desiste de você, é a mônada que Tote aponta. E o nervo de Deus é o caminho por onde essa essência vem te buscar, todas as vezes, mesmo quando você insiste em se esquecer. Há uma pergunta que talvez ressoe em você depois de tudo isso. O que faço com esse despertar incômodo que começa a nascer? A resposta não vem em forma de plano perfeito, e sim de um gesto simples, mas profundo. O compromisso de não se abandonar mais quando sentir a verdade surgindo, não voltar a se calar só para encaixar, não diminuir a própria percepção apenas para não incomodar, não trair o próprio sentir para preservar estruturas que já ruíram dentro de você. O nervo divino se fortalece cada vez que você escolhe a si mesmo, na presença de Deus, e não a versão de si que o mundo espera. Talvez daqui a alguns dias, no meio de uma situação comum, uma frase deste vídeo volte à sua mente sem aviso. Numa fila, num ônibus, num corredor, lavando louça, olhando para o teto escuro antes de dormir. É assim que as verdadeiras chaves atuam, não como fogos de artifício, mas como sementes que insistem em brotar no cotidiano. É nesse momento que você vai se lembrar de que não está sozinho na cabeça, aprisionado em pensamentos. Há um fio, um nervo, um canal vivo ligando você ao que é maior. E esse canal reage cada vez que você o honra com uma escolha mais alinhada à sua verdade. Se em algum nível você sente que esse conteúdo tocou algo que não tem mais como ser desativado, honre isso. Permita que este vídeo seja mais do que informação jogada na imensidão da internet. Deixe que ele marque uma linha invisível entre o antes e o depois em você. Não porque as palavras sejam especiais em si, mas porque você decidiu que, a partir deste ponto, não vai mais se tratar como alguém pequeno, descartável ou irrelevante. Uma consciência que toca o nervo de Deus nunca é irrelevante. Ela se torna ponto de ruptura em um sistema que depende de mentes adormecidas para continuar. E é aqui que o convite se transforma em movimento. Se você sentiu a necessidade de respirar fundo, se em algum momento o coração apertou, se alguma lágrima ameaçou cair, ou se uma lucidez silenciosa te atravessou, não deixe isso morrer aqui. Deixe sua presença registrada. Escreva nos comentários o que esse encontro acendeu em você, não como ritual vazio, mas como um testemunho de que algo foi alcançado. Cada palavra que você compartilha, a partir da sua verdade, fortalece o campo daqueles que também estão lutando para despertar do outro lado da tela. Se sentir que esse fio precisa alcançar mais pessoas que, como você, estão à beira de um colapso que pode se tornar despertar,
compartilhe. Envie para quem você sabe que está por um fio, não de forma invasiva, mas como quem entrega uma lanterna numa noite difícil. O nervo de Deus não é apenas individual. Quando uma consciência se acende, ela ilumina caminhos que outros podem trilhar. Ao espalhar essa mensagem, você não está promovendo apenas um vídeo, está ampliando o alcance de uma frequência que confronta os selos invisíveis instalados sobre tantas mônadas ao redor do mundo. E, se sentir que essa caminhada precisa continuar, permaneça por perto. Inscreva-se não por costume, mas por escolha. Como quem decide frequentar um templo interno sempre que precisar lembrar quem é em meio à confusão da realidade. Ative o que for necessário para não perder os próximos passos, porque cada novo encontro pode aprofundar a ruptura que começou aqui. O algoritmo pode até ver isso como um clique, mas você sabe que, para além da técnica, existe uma intenção espiritual se movendo quando você decide continuar esta jornada conscientemente. No fim, tudo se reduz a um gesto silencioso. Reconhecer que aquilo que você sente agora não é delírio, nem exagero, nem fraqueza. É resposta. É o nervo de Deus reagindo à verdade que tocou sua superfície e começou a descer para camadas mais profundas. Você não precisa entender tudo, não precisa nomear tudo, só precisa respeitar o que desperta, porque a partir daqui, cada vez que você fingir que não ouviu, a vida vai se encarregar de te lembrar. Não como castigo, mas como compromisso da sua própria alma consigo mesma. Que ao sair deste vídeo, você não leve apenas ideias, mas um novo tipo de silêncio. Um silêncio povoado, vibrante, em que você consegue sentir o fio que te liga ao que é maior, mesmo no meio do caos. Toth apenas apontou o nervo. Quem decide se ele será escutado a partir de agora é você. E talvez a frase que precise ficar gravada, como um selo ao contrário, seja simples e profunda ao mesmo tempo. O nervo de Deus nunca deixou de te chamar. Foi você que agora decidiu finalmente responder.